Você acha que a Libertadores foi a maior alegria? Foi mais do que o Mundial? Foram diferentes, não dá para comparar, são situações diferentes. O peso da Libertadores não era mais intenso? É. Eu digo assim que o bolo foi, vamos tentar traduzir assim, o bolo foi a Libertadores, a cereja o Mundial. O glamour, o Mundial é um glamour só. Pô, fica tudo voltado, é FIFA, aqui tu rala, spray de pimenta, arbitragem, campo molhado, campo ruim, próximo, torcida, não te deixam treinar. A Libertadores é mais difícil nesse aspecto, ela tem que ser mais cascudo, tem que ser mais forte mentalmente, de coração, de alma, de qualidade, tem que ser mais forte. Ali é um glamour extraordinário também, mas cada um com a sua característica. A sua volta olímpica foi muito bonita, foi uma coisa muito simbólica, a torcida toda gritando teu nome, e uma volta solitária ao mesmo tempo. O que passava na tua cabeça? Como é que você hoje lembra disso? Aí passou um filme na minha cabeça, cara, passou 300 coisas na minha cabeça. Eu digo, eu vou agradecer o reconhecimento deles. E eu peguei e fui do lado, e quando eu fui, eu só fui ali perto para agradecer, a torcida começou a chamar meu nome, que me arrepiou. Eu digo, eu quero agradecer a todos que de alguma forma estiveram aqui hoje e contribuíram para isso, passando pertinho. Aí eu conseguia, olhando pertinho de cada um, o semblante de cada um, o olho de cada um, o gesto de cada um. E eu tenho uma bandeira comigo até hoje guardada, um cara que atirou a bandeira para mim e ficou aí, eu tenho guardado em casa. Aí eu conseguia olhar para o rosto e ver a verdadeira emoção que todo torcedor estava sentindo aquele dia, e também vai ser uma coisa pro resto da minha vida. E o sentimento que eu tinha naquele momento é tipo, pô, eu participei de uma alegria extraordinária. A ponto de eu chegar agora no aeroporto, voltando para casa, um rapaz veio e escreveu num saquinho de pão de queijo, quando tu tira, né? Escreveu um negócio e viu que eu estava meio no cantinho, tomando um café cansado pós-jogo. Ele pegou, bateu no meu cote e fez assim. E saiu, tipo assim, não quero tomar o teu tempo. Aí eu peguei e abri, tá escrito assim. Que pariu. Eu tô sem para não respirar. Muito obrigado, professor, pelo dia mais feliz da minha vida. Aí eu só olhei e fez assim para mim. Isso aí fora, quer dizer, dividir esse tipo de alegria com as pessoas que estão próximas, cara, isso não tem preço. Isso não tem preço. Você, nessa sala, depois da Libertadores, depois do jogo contra o Botafogo, você chorou, se disse incompetente para motivar o seu time, para retomar o time. Conta isso pra gente. Você lembra disso? A gente foi campeão da Libertadores, teve uma folga, veio pro jogo contra o Botafogo aqui, e eu alertei aquilo que poderia acontecer e pontuei. E nós fomos pro jogo e foi uma merda. O jogo foi 3-1 porque o árbitro deu um pênalti que não era a nosso favor no final do jogo. Só deu porque estava 3-0. E se 4-0 fosse, era um resultado justo. E acabou o jogo. Eu fiquei muito puto com o grupo, com a equipe. Fiquei muito puto comigo mesmo. E eu, enquanto eu não falo aquilo que eu sinto, a minha verdade, eu não sei se é o certo, mas eu falo a minha verdade. Para as pessoas de forma direta, eu não sossego. E quando veio aqui com eles, eu falei, vocês me fizeram sentir incompetente. Vocês me fizeram sentir incapaz de alertar cada um de vocês. E tá falando um cara que tem um respeito pra caramba e que diz as coisas na frente de vocês. Eu me senti uma merda de um técnico que não tem a capacidade de mobilizar e alertar que o adversário ia vir para dentro de nós e nós não tomar 4 porque eles tinham enfiado 4 na gente.
Eu nunca cobrei de vocês vitória. Eu cobrei de vocês desempenho. Eu cobrei de vocês concentração. E nós não tivemos um grau de competitividade. Nós não saímos correndo atrás de uma bola. Animicamente o nosso time afundou. Todos nós íamos me sentir assim. Estou dizendo na cara de vocês, porque é assim que eu aprendi a ser. E é assim que eu faço com vocês, assim que eu faço com a minha família, assim que eu faço com o meu filho. Aquele dia eu fiquei, enquanto eu não dei para ele, a gente foi pro jogo e comeu grama. A gente saiu perdendo 1-0 pro Náutico. Logo em seguida o Paulinho pega uma bola, através do Danilo, domina, finaliza. Nós viramos 2-1, mas estava buscando bola no escanteio, dando carrinho no escanteio, correndo atrás, comendo grama, porque precisava dar um chega. A Libertadores já tinha acabado e nós tínhamos que ficar voltado ao brasileiro. Estávamos na zona do rebaixamento porque tínhamos priorizado lá. E se tu não dá um estanque, se tu não dá uma queimada, se tu não sente a carne cortar, tu não te reconduz. E era o meu sentimento naquele momento. O embarque aqui, torcida, você usou muito isso lá no Japão, nas suas coletivas, quer dizer, a resposta para a torcida, para esse carinho todo. Te surpreendeu aquele... Me surpreendeu. Tamanho a coisa, sim. Eu imaginava que ia ter uma surpresa, mas não imaginava tamanho. Tanto é que ficava todo mundo, o Fábio Masseredia com um celular, todo mundo com celular filmando de dentro, assim, aquele momento. E os caras batiam com camisetas, no coisa, dava aqueles estrondos. Eu só lembro que eu dizia assim, deixa bater que é para acelerar mesmo, azar. E lá também, né? Quer dizer, aquele sábado que vocês pararam, foram cumprimentar a torcida também lá, era um pouco isso também, né? Sim, foi porque tu vai para o outro lado do mundo, os torcedores não tinham chego ainda, nós estávamos ainda em Nagoya, aí mesmo assim, uma equipe mobilizando tanta gente assim. Mas eu vou te dizer, talvez aquele ali não tenha sido tanto, para mim particularmente. Mas nos 2 jogos, quando nós entramos no estádio de Nagoya, e que eu olhei, eu digo, cara, isso aqui tá preto e branco. Meu filho falou, pai, o estádio tava preto e branco, cara. Aquilo ali, eu digo, nossa, nós estamos em casa, literalmente nós estamos em casa. Ele trouxe 2 coisas. No primeiro jogo, ele trouxe um peso de responsabilidade muito grande, eu vou te confidenciar. E se eu não tivesse tido por parte de algumas pessoas, amigas minhas, que vivenciaram isso, que eu confiava nelas, dizendo, Tite, o primeiro jogo é muita responsabilidade. Todos sentiram muito. Em outras experiências, me fez compreender também as reações que nós tínhamos e que eu tinha. Quando passou 15 do segundo tempo, eu queria que o jogo contra o Arle terminasse. Porque a gente podia frustrar todo um trabalho. Enquanto que o segundo jogo, a gente poderia coroar de êxito e ir para as nuvens com todo um trabalho. Ele era uma decepção, o outro jogo era a possibilidade da realização. Situações bem distintas. E o time, assim como você, o próprio time sentiu isso, né? Perfeitamente. Organizado no segundo tempo. Perfeitamente. Ele abriu mão, de jogar mais. Nosso time é um time que aparece para jogar, dá apoio ao homem da bola. Quando um pega a bola, sempre tem 2, 3 apoios. Ele é uma característica. No segundo tempo, um pegava a bola, o sistema defensivo não se mexia para que a gente não erre, porque se ele errar aqui, eu não vou tomar o gol aqui atrás. Então, aquela naturalidade dos movimentos de lateral passando, de volante passando, do cara segurar na frente, da bola rodar, ela começou a se perder. Próprio E todos que jogam semifinal e que têm a responsabilidade, se não fizer 2-0 logo, ele fica com essa pressão, tem que trabalhar com essa pressão. E o Chelsea? O que você achou do Chelsea, quando você viu o Chelsea? Teve 2 aspectos. Primeiro, foi impressionante, sim, a tranquilidade, a naturalidade com que eles venceram o Monterrey. Esse era um aspecto. Fluiu. O jogo fluiu da equipe do Chelsea. Em contrapartida, eu fiquei observando também, que é um outro lado, o Monterrey, que tipo de resistência ele estava oferecendo ao Chelsea.
Era agressividade, era posse de bola, era marcação, era contra-ataque, o que que era? De uma coisa eu vi que não era: competitividade. Ele se subjugou, ele se encolheu ante ao Chelsea. Quando eram 53 minutos, teve um lance emblemático de um defensor do Monterrey, que ele tem um contato físico, ganha a bola e sai jogando. Eu ia falar um negócio, porque os atletas estavam, e o Dedu estava do meu lado, eu disse, não, fica quieto, cara, que tu não vai falar nada, não. Aí eu só me mexi na cadeira. E eu anotei na minha cadernetinha, assim, 53 minutos para olhar. Aí depois eu falei com o pessoal. Demorou 53 minutos para o Monterrey competir com o Chelsea. Para dizer assim, ó, a bola é minha, aqui é o meu espaço e eu vou competir contigo e, pô. Esse nível de competitividade a gente era preciso, era fundamental. Afora outras situações táticas, mas esse enfrentamento, esse olhar no olho e confrontar e encorajar e ter a coragem de enfrentamento era necessário. Não podia ser aquela forma que o Monterrey. Depois do primeiro jogo, o Cássio contou aqui para mim que você encostou nele e falou, nós vamos ser campeão. Quem falou? Como é que eu ia saber? São coisas que às vezes intuitivas, pô, tu tá visionário. Não, é sentimento. Sentimento a gente não explica, a gente sente. Cada um tem a sua espiritualidade, Deus é o Deus de todos. O Cássio, eu tinha ganho uma medalhinha de Santa Rita de Cássia, que eu sei que ele é devoto dela. Acho que o nome dele também, a mãe dele. Enfim, colocou Cássio em função disso. Uma torcedora me deu, eu tinha guardado aquilo ali. E eu estou fazendo a minha preparação, minha oração, daqui a pouco eu olho para ele tem uma imagem de Santa Rita de Cássia e tal, e eu fiquei com aquilo na mão, com aquela me chamando alguma coisa. Acabou o jogo, e eu estava com aquela medalhinha, e eu fui dar um abraço nele, como eu dou para todo mundo, e me veio. Eu entreguei e digo, essa é para ti. Tinha tudo a ver com ele. E aí me veio, digo, cara, nós vamos ser campeão mundial, cara. Ele me olhou assim, meio como, disse, pô, tá terminando o jogo de semifinal, que o cara maluco tá falando aqui, pô, que vamos ser campeão mundial. Mas talvez tenha batido o meu primeiro título em Veranópolis, ele era menino de 10 anos. Talvez e gandula que entrava, eu digo, pô, quis o destino que passasse, daqui a pouco aquele gandula nos primeiros trabalhos meus vai estar junto comigo aqui numa conquista tão bonita como essa. E eu dei a ele a medalhinha e veio de dentro o sentimento que a gente ia ser campeão mundial. O que você falou pra gente agora sobre o que você reparou no Monterrey foi basicamente o que você falou para eles lá, não é isso? Nós jogamos contra o Arley, viajamos logo em seguida, fomos à noite assistir o jogo contra o Chelsea e no outro dia à tarde treinamento. Seria o dia de eu falar com os atletas. Também teve o acompanhamento contra o Chelsea, aquela impressão forte que ele deixou. O Chelsea deixou uma impressão técnica muito forte, independentemente do Monterrey não ter enfrentado, não ter competido contra eles. E aí, exatamente eu coloquei isso, eu digo... Primeiro, eu tive... Por as pessoas que passaram o primeiro jogo ter compreendido o porquê que a gente ter feito um grande primeiro tempo, 10 minutos do segundo tempo, e depois ter tido uma equipe tão acuada, não me foge o adjetivo, mas tão conservadora como foi. Eu digo, me fez compreender porque o peso da responsabilidade era muito grande. E aí eu fui por esse viés. Eu não fui por o viés por que a gente não acertou tanto passe, por que a gente não fez a marcação adiantada. O viés que eu fiz em relação a eles para tocar, eu digo, gente, o sentimento que vocês tiveram, eu também tive. E as pessoas que passaram por esse momento também passaram por isso. Então eu compreendo que aquele segundo tempo, aquela pressão, ele é humano,
ele é natural. Nós estávamos fugindo do inferno, porque se perde, ia ser uma catástrofe. Compreendes tudo? Eu digo, agora tem um outro lado. O lado de competir, que o Monterrey não fez, porque demorou 53 minutos. E aí estava o Saulo do lado para eles fazerem isso, ó. Dá para levantar aqui, não? Acho que dá. Aí o Saulo está do lado, ele não sabia, eu colocou o Saulo do lado assim e joguei o corpo para cima dele e protegi a bola. Quase que eu derrubei o Saulo do lado, desculpa. Eu digo, demorou 53 minutos para o Monterrey competir contra o Chelsea. Eu digo, para impor, para olhar para dentro dos caras e dizer assim, ó, vamos para dentro deles. Nós lutamos a vida toda por essa oportunidade profissional de ser campeão, cara. É o nosso momento, é encarar, é jogar aquilo que é o nosso normal. Se antes a gente estava fugindo de uma decepção, agora a gente tem a possibilidade maior da nossa vida de ser campeão mundial. Eu lutei muito para chegar nesse momento. Eu lutei muito e cada um de nós a coragem de encarar essa oportunidade que está na nossa frente. Foi mais eles, o mote eu conseguia. Quem fala, por exemplo, quem dá uma palestra, tu consegue ver o retorno que o atleta te dá anímico, como ele mexe na cadeira, como ele te olha, como ele relaxa, ou como ele não está nem aí. Com o tempo, eu conhecendo os atletas, eu consigo perceber. E cada vez que eu falava e encorajava e dizia o quanto nós trabalhamos para chegar aqui, eu conseguia medir nos atletas passamos a etapa, ele nos compreendeu também. Ele teve um lado humano e agora tem o outro lado que é o lado da compreensão da nossa preparação. Tanto é que eu saí dali e mandei eles fazerem um recreativo. Vai fazer um recreativo para ficar feliz, cara. É ser feliz por esse momento mágico que a gente está. O momento de ser campeão mundial. Ninguém vai virar as costas para essa possibilidade. E o vídeo na hora do ônibus? Chamou o Alessandro aí se você queria medir se era a hora de fazer aquilo para não passar do ponto. Exatamente. Você tocou no ponto. Não passar do ponto. Isso é muito de feeling, sabe? Ao invés de tu estar gerando confiança, porque não é de motivação, é gerador de confiança. Mas daqui a pouco tu pode, uma gama de informações muito grande, daqui a pouco tu satura. Eu fui atleta, eu digo, porra, cara, dá um tempo para mim, dá um tempo para a minha preparação. E eu fiquei na dúvida. Falei com a minha comissão técnica, opiniões divergentes. Eu, particularmente, não. A minha opinião era não apresentar. Aí estava uns sim, outros não. Eu digo assim, o Fábio Macedo diz assim. Eu digo, Fábio, apresenta. E eu não. Aí fui no resto da comissão, dividia-se. Aí está entrando no ônibus o Alessandro. Aí já me deu insight, não? A referência deles, quem tem que querer ou não, são eles, pô. Sou eu. Digo, Alessandro, tem um vídeo das famílias com vocês. Eu quero saber a tua opinião. Se vocês é um momento que possa estar. Ele mal terminei de falar, ele falou, professor, na verdade a gente está esperando já. Essas foram as palavras. Na verdade, professor, a gente já está esperando. Digo, deu. Cerrou o assunto ali e colocou. Aí foi muito legal, estava muito bem produzido, estava muito bem. As pessoas, os familiares que estavam foi muito legal. E imagina tu viajando, tu tá indo para o estádio onde tu pode ser campeão mundial. Os teus familiares estão ali te passando uma mensagem, né? Pô, adrenalina toda milhão. Tu vai enfrentar um baita de um time, sabe? Toda a mídia, o maior título mundial que tu pode conceber. Mais do que isso não existe. Aí tu vê a mensagem de cada um. Um mordia o lábio para não chorar, o outro olha para o lado, o outro não quer mostrar emoção. Porque tem um pouquinho, sabe, humano de se conter, mas foi muito legal. Não era uma coisa para motivar ninguém. Se um cara não estiver motivado para a disputa de título mundial, o cara tem que ir para um hospício, ele é normal. Na verdade, era se sentir confiante, se sentir perto das pessoas que tu estava bastante tempo longe, elas estarem próximas de ti. Filho do Emerson, filho do Jorge Henrique, a mãe do Cássio,
o pai do Fábio Santos, o pai do Andrade. Pô, foi muito legal. E no final uma pressãozinha, né? A pressãozinha da minha mãe que termina assim, ó, ela me chama de Adi, ó, o lugarzinho da taça tá guardado aqui para si, daí me rebentou, eu digo, vá, pressão para cima de mim, o presidente ria pra caramba, disse, olha lá, ó, tua mãe, ó, atende a tua mãe, ó. Mas foi muito legal, foi muito legal. E o jogo, foi dentro daquilo que você esperava, né? Foi. O Chelsea, um nível de competição alto, velocidade altíssima, ele abriu mão, talvez, de construir mais, mas deixou 2 jogadores muito velozes dos lados e tentou apostar na velocidade em cima do nosso sistema defensivo. As transições com o Lampard de lançamento e com o Ashley Cole, no apoio do Ashley Cole. Te surpreendeu no intervalo quando você voltou para falar com o grupo, os jogadores conversando entre eles ali no intervalo do jogo? Eu ouvi um comentário. Você vê como certas coisas elas passam. Nós saímos do campo o Rafa Benítez de um lado e eu do outro, e a gente começa a vir. E só tem um lugar para um entrar no túnel, para encaminhar. E ali é um momento de competição, né? Não dá para pedir dar licença e nem parar. E a gente vem vindo e ele deve estar um passo na minha frente. Eu digo, não. Na minha frente, não. Agora é competir. É nós. E quando vai estar assim, eu não vou travar. Vai travar é ele. Eu não vou travar, senão nós vamos trombar os 2 para entrar junto. E eu me fui na frente, larguei ele o pezão e saí. Que trave ele. Por que eu falo isso? Os atletas desceram com aquele real sentimento, dá. E aí o segundo tempo, o time soltou mais, né? Pelo menos o volume de jogo foi... Sim. E aquele detalhe, aí começam as coordenações dos movimentos, a troca de passes. Num daqueles lances de encorajamento que a gente fala, eu gosto muito de botar para fora aquilo que é o lado criativo do brasileiro, o lance pessoal. E na palestra eu perguntei assim, quem é que é o melhor marcador da equipe do Chelsea? É o Ivanovic. Digo, então o primeiro que pegar a bola não toca para ninguém, não tabela com ninguém, seja egoísta, mas vá para dentro do cara e bota uma caneta, dá uma caneta nele. Mas pode... Mas o cara tá livre do lado. Eu tô falando para vocês, não toca para quem tá do lado. Vá para dentro do cara e dribla o cara. Não quero triangulação, não quero troca de passe. E a coisa que eu mais peço é trocar passe. Eu quero drible, eu quero que bote na caneta dele. E aí ele vem. Uns 20 minutos do primeiro tempo. Só que eu não complementei que isso seria no campo ofensivo, né? Eu imagino o Ivanovic na defesa e eu atacando e o cara dá uma caneta nele lá. Aí quando acontece no jogo, tá dentro da nossa intermediária, o Fábio Santos toca pro Danilo e o Ivanovic vem e ele, tuf, no meio da caneta, com 20 minutos de jogo. E e sai jogando. Eu digo, desgraçado. Aí passou o tempo, tu fica aqui na memória, nós estamos dentro do aeroporto, eu falei, Danilo, já comemorando a volta, eu digo, Danilo, é para dar uma caneta, mas lá no campo ofensivo. Aí o Danilo, aquele jeito dele, assim, ele olha e diz, professor, ele abriu as pernas ali mesmo, eu dei ali mesmo. Né? Quer dizer, a equipe se soltou mais também no segundo tempo, ela se encorajou, ela viu a real dimensão da coisa, começou a trocar passes, fluiu. O sentimento que eu tinha até era um pouquinho antes de fazer o gol, eu dizia assim, cara, vamos fazer o gol, era a bola que atravessava, era a bola que saía, era a finalização do Paulinho para fora, eu digo, vai sair o gol, cara, vai sair o gol, não é possível. A equipe jogou muito, a equipe jogou muito. Aqueles 17 minutos finais ali, como é que foram para você? Cara, sabe que eu fiquei muito confiante que a gente fez o gol e continua agredindo. Eu digo assim, tem hora que o técnico não tem que dar um passo para frente, tem que dar um passo para trás, deixa. Nós fizemos o gol e continuamos agredindo. Eu só queria, eu digo, continua jogando, não enfia a bunda lá atrás esperando os caras. Nós continuamos agredindo, logo em seguida teve uma outra cruzamento forte, teve outra, e troca de passe. Eu digo, pô, não foi passar a instrução, pelo contrário.
Deixa seguir, deixa fluir. É a hora que o técnico não tem que atrapalhar. Eu vou botar o Edenilson estava para entrar. E eu fiquei com duplo coração, eu digo, não. Edenilson, vai que eu te boto, ele vai dar 1 minuto mais de... Era 47, ele vai me dar 1 minuto mais de prorrogação. Digo, aguenta. Até nisso, eu digo, não, 1 minuto e uma bola alçada, pode fazer, eu digo, não entra mais, o cara vai te dar 1 minuto mais de prorrogação. Deixa quieto. E quando terminou, o que passa na tua cabeça? Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Foram as duas frases que eu coloquei na hora. E dei um abraço, o Kleber que estava do meu lado entrando, e o Duílio, que eu dei um abraço. Meu Deus. Valeu a pena tudo isso? Tá louco, cara. Valeu cada centímetro, cada noite mal dormida, cada programação, cada café tomado, cada pilha que eu tive. Eu fui abençoado, eu fui no momento mais importante, ou não mais importante, mas um dos momentos mais marcantes da minha carreira. Eu estou dando a volta olímpica, minha família toda assistindo. Eu com a taça na mão aqui, e eles a 5 metros, a minha esposa e minha filha estava em prantos. Eu nunca vi a minha filha, a Gabriela, ela chorava literalmente, ela só dizia assim, pai, e uma lavada de choro. E a minha esposa do lado, meu filho não, meu filho saltando e meu irmão saltando. E elas duas chorando assim com uma lavada. Eu dizia assim, eu não conseguia dizer, eu só fazia assim para elas e estava aí. Incrível. Muito bem. Muito obrigado pela entrevista.